A Zaratini, o Bolsonaro, Malafaia, Olavo de Carvalho, eles sequestraram a ideia de família para eles. Como se nós não tivéssemos redes de amor familiar. Mas nós abandonamos esse embate. Por exemplo, quem mais fez pela família do que o nosso governo, que construiu milhares de creches no Brasil, que construiu milhões de casas, né, que garantiu condições de uma família ter o filho estudando, né? Fomos nós. Mas nós não falamos sobre essa ótica. Barraco Filosófico. Oi, gente, eu me chamo Fernanda Carlos Borges e nós estamos aqui armando mais um barraco com convidados, e hoje o nosso convidado é muito especial também, como todos têm sido, né? Que é o Carlos Zaratini, deputado federal por São Paulo. Bem-vindo ao nosso barraco, Zaratini. Obrigado pelo convite, Fernanda. Queria cumprimentar você, cumprimentar a Renata, o Alessio, a Cris e todos e todas que estão nos ouvindo aqui através do barraco. O Zaratini também ele foi candidato a vice-prefeito nas últimas eleições, né, pelo PT, aqui para a Prefeitura de São Paulo. Não deu muito certo, né? Eu queria ler um pouquinho aqui algumas coisas da história do Zaratini, para vocês entenderem o perfil petista do Zaratini, né? Zaratini, você é muito petista, na história, na trajetória, né? Eu queria que o pessoal visse isso um pouquinho aqui, ó. Então, o Zaratini, ele é filho do Ricardo Zaratini, filho, e de Alceste Rolim de Moura, e o pai, o Ricardo Zaratini, né, foi um militante político ativo e foi preso e foi torturado, né, Zaratini, durante a ditadura militar. Você carrega na história da família essa história de resistência, né, não é? Você tem uma memória familiar, né? Bom, outra coisa que eu acho importante também, que eu acho que vai ser uma das questões que a gente vai discutir aqui, você foi líder do Sindicato dos Metroviários, né, e teve uma militância importante ali dentro. Então, sindicalista. Então, hoje, com toda essa discussão em torno do que é trabalho, da mudança em torno do conceito de trabalho, qual é a lógica do trabalho contemporâneo, também eu acho que é uma questão importante para discutir com o sindicalista. Quando o Genuíno esteve aqui, quando o Dirceu esteve aqui com a gente no barraco, eles falaram isso, que o PT precisa se atualizar com relação às demandas contemporâneas, com relação ao que é o século XXI, o que são as condições de trabalho no século XXI, né? Enfim, estou abrindo um monte de questão que vão aparecer depois, mas a primeira pergunta que eu quero fazer para você é assim, o primeiro trauma, eu acho, assim, bolsonarista que a gente viveu é quando o Bolsonaro homenageou o Ustra, quando estava depondo a Dilma, né? E ele ainda falou, o terror da Dilma Rousseff. Ele falou isso. Quer dizer, quando uma pessoa fala isso, tinha que ir presa, eu acho. Tá, então o primeiro trauma é esse. Minha pergunta para você é bem específica, eu quero entender a tua relação com o teu ambiente, no teu trabalho como político. Como que é conviver com pessoas, não só o Bolsonaro, mas todos que o apoiam também, que estão lá no Congresso, né, que estão no parlamento, e que aplaudem o brilhante Ustra e querem a volta de uma ditadura militar e de uma liberdade para o Estado exercer a violência, como exerceu essa semana, matando 25 pessoas, a polícia. Olha, eu acho que primeiro a gente teve um problema na transição aí, chamada transição democrática, que envolveu a Constituinte, envolveu aquele período em que o Brasil foi governado pelo José Sarney, que era para ter sido Tancredo Neves, foi uma eleição indireta, né? Nós vivemos um problema que foi a não revisão e punição dos atos da ditadura, né? Ali se fez um certo pacto em que, não por responsabilidade da esquerda, mas a esquerda não tinha força suficiente para exigir isso. E, de certa forma, como ela não tinha essa força, como não tinha essa condição, a gente meio que falou, bom, vamos olhar para frente. A gente que eu digo é a esquerda, não estou dizendo eu pessoalmente, não. Digo a esquerda, acho que resolveu olhar para frente e esquecer o passado, né? Ou esquecer, não digo, mas não cobrar esse passado. E isso custou caro. Custou caro porque
nós não tivemos aqui no Brasil, como houve na Argentina, por exemplo, como houve no Uruguai, um processo de responsabilização dos crimes da ditadura. E a consequência disso foi que esses elementos, como o Bolsonaro e outros, né, persistiram na política nacional e tiveram todas as condições de ocupar e manter seus espaços políticos. Uma coisa parecida aconteceu no Chile, né? O Chile, houve uma transição também do fim da ditadura pinochetista, né, onde o Pinochet conseguiu aprovar uma Constituição que vigora até hoje, né? A Constituição chilena é uma Constituição do Pinochet, né? Então, ele preservou, evidentemente, todos aqueles que o acompanharam nos crimes da ditadura chilena, que foram até bem maiores, né, do que os crimes da ditadura brasileira. Então, eu acho que esse problema, né, que aconteceu naquele momento da transição permite que, até hoje, esses camaradas façam essa apologia do fascismo, da ditadura, da violência, né? Que não é só violência contra a esquerda, é a violência contra o povo, né? Como aconteceu ontem lá no Rio de Janeiro, né? Onde assassinaram 24 pessoas, né? E um policial foi morto também. Então, é essa situação que a gente, eu digo coletivamente, a esquerda, acho que teve um erro na sua atuação no período de transição entre a ditadura e a normalidade democrática. Olha só, Zaratini, eu não tive pai e mãe torturados pela ditadura, certo? Minha mãe, na época da ditadura, ela era PMDB e o meu pai era Arena. Mas eu li Tortura Nunca Mais, eu li vários livros, porque minha mãe tinha muito livro em casa, depois que ela separou do meu pai. Tinha muitos livros sobre a ditadura, sobre a tortura, e eu, já adolescente, lia. Quando eu vejo esses sinais de vontade de AI-5, eu sinto medo. E eu já começo a imaginar rotas de fuga, onde que eu me escondo se for necessário. Porque a gente tem barraco filosófico, porque tem livro publicado, porque a gente é militante, porque a gente... Nananã. Então, eu, né, que não sou deputada federal, não tenho um pai que foi torturado pela ditadura, não fui líder sindical. A minha pergunta é para você, Zaratini. Como que você sente, como é que você lida com isso internamente? Como que se resolve estar nessa margem de risco? É isso que eu quero entender, qual a tua força interna. Eu não sei te dizer aí por quê, Fernanda, mas a gente vive tão intensamente aí essa vida política, né? É evidente que de vez em quando a gente para pensar, fala, pô, isso aqui, onde vai parar, né? O que pode acontecer, né? O que pode vir para cima da gente de forma pessoal. Mas a maioria do tempo a gente vive tão intensamente essa luta política no parlamento, nos movimentos sociais, que a gente meio que deixa um pouco para lá essa preocupação, entende? Porque a gente quer resolver problemas que vão se colocar no dia a dia, tanto em defender as nossas posições, como em procurar avançar nas nossas posições, né, que isso é meio que toma o nosso tempo. Então a gente não consegue parar e falar, poxa, mas e se acontecer isso, e se acontecer aquilo, né, o que eu vou fazer? Eu acho que você vê o Lula, né, ele falou, falaram, sai do Brasil, Lula, vai para Cuba, né? O Lula falou, não, eu não vou para Cuba, eu preciso ficar aqui para me defender. Lula, a gente meio que tem uma coisa de que falar, pô, nós não vamos desistir de lutar, entende? E eu vou te dar um exemplo. O meu pai, ele foi banido do Brasil, né? Porque naquela época havia, inclusive, o banimento, né? Houve o sequestro do embaixador americano e foram trocados 15 presos políticos, né? Pelo embaixador, entre os quais o meu pai, o Zé Dirceu, né? O Luiz Travassos, né? O Onofre Pinto, vários outros lutadores aí. Meu pai, depois, isso foi em 1969, ele, quase 5 anos depois, voltou para o Brasil. Falou, não, nós precisamos reorganizar aqui. Voltou clandestino, né? Numa condição muito precária, não tinha nenhuma segurança,
mas se meteu aqui de novo e em 1978 foi preso de novo, né? E ficou, mas foram 4 anos que ele permaneceu no Brasil, em que a atuação dele foi muito importante e muito forte, né? E acabou, ele, evidentemente, isso não apareceu publicamente porque era clandestino, mas depois foi um acúmulo muito grande aí na organização das lutas sindicais e das lutas políticas daquela época. Zaratini, boa noite, tudo bem? Boa noite. Meu nome é Cris Oliveira. A gente da esquerda sempre tem que trazer a palavra de esperança, né? Parece que é um compromisso íntimo nosso e talvez a sua resposta seja uma resposta de esperança. A gente olha para o que aconteceu com o golpe, a gente percebe que os avanços da esquerda parece que eles têm um limítrofe, né, dentro da nossa sociedade. Como é que a esquerda consegue vislumbrar um futuro sabendo que talvez ela vai ser tolhida toda vez que ela botar meia asinha para fora, além do que está cedido a ela, o espaço que está cedido a ela? Eu sei que a nossa palavra vai ser de esperança, mas espero que seja uma esperança crítica. Olha, a história ela tem rumos e caminhos que a gente é incapaz de prever, né? Nós não sabemos. Você veja só, há um mês atrás, 2 meses atrás, nós tínhamos uma situação que o Lula estava solto, né? O Lula estava solto, mas a gente estava pensando aqui, bom, vamos fazer o Fernando Haddad candidato a presidente. E a coisa evolui de um jeito que hoje o Lula pode ser candidato a presidente, né? Então, tem situações, né, que não acontecem meio que de forma planejada. E eu acho que a história ela é bem isso, quer dizer, não tem um planejamento. A gente tem que ir sempre avançando, a gente tem que sempre lutar para avançar, ou para resistir e não deixar tomar as nossas posições, aquilo que nós já conquistamos. Agora, no momento, eu acho que a gente tem que estar numa grande luta, né, para impor, né, um processo democrático ao país que o Bolsonaro quer suprimir, né? O sonho dele é não ter eleição. Primeiro, o sonho dele é não ter nada contra ele de impeachment, nada disso, né, que interrompa o governo dele. Segundo, ele quer ganhar as eleições, mas ele vê que tem dificuldades para ganhar a eleição, porque o país está numa situação caótica, né, totalmente caótica, as pessoas estão desesperadas porque não têm o que comer, né, não tem emprego, e, logicamente, isso é muito favorável para a oposição. E é muito favorável, no caso, para uma liderança como o Lula, que tem capacidade de arregimentar, né, várias forças políticas e de se comunicar diretamente com o povo. Então, a melhor situação para o Bolsonaro era ter um processo de trauma do ponto de vista político, tentando fazer alguma medida de força que impedisse a candidatura do Lula ou que criasse um tumulto tão grande que as eleições fossem desvirtuadas, né? Agora, não é assim simples para ele também, porque tem muita gente envolvida nisso, tem muitas forças, né? Às vezes ele pode contar com apoios que acabam não existindo, né? Então, são situações que a gente só tem que ter uma atuação, focar onde a gente quer chegar, né? O que a gente pretende e trabalhar para isso acontecer. Então, eu acho assim, a gente tem que ter esperança, mas além de ter esperança, a gente tem que ter perseverança, né? A gente não pode desanimar de um determinado caminho, de uma determinada luta, né? E eu acho que, aqui voltando no Lula, nada foi mais exemplar do que exatamente o Lula, desde lá de trás, falar: eu sou inocente, vou provar minha inocência, né? E ter lutado, apesar de ter ficado 580 dias preso, ter lutado para comprovar isso e finalmente ter conseguido derrotar esse processo que o Moro e aqueles procuradores lá de Curitiba fizeram contra ele. Então, boa noite, eu sou a Renata. Eu acho que esses avanços, beleza, tem que ter, né? Tem que focar nos avanços. Mas eu acredito que a política, ela tem algumas questões da política, elas têm uma pedagogia subjacente, sabe? Que, às vezes, você cria uns efeitos de permanência, né? Então, por exemplo,
quando você tem anistia ampla, geral e restrita, que você iguala crime individual e crime de Estado, né? Quando você perdoa tudo igual, isso cria um efeito de permanência no senso comum, que isso para as pessoas era banal, né? Então as pessoas falam assim, corrupção, olha só, né? No senso comum, o que a gente ouviu, mesmo com, né, nos governos petistas e tal? Não, a pessoa reclama de corrupção, mas fura a fila, como se fosse igual, você como representante, né, eleito, desviar dinheiro e você furar a fila. Não é a mesma coisa, né? Então, assim, essa naturalização dessa permanência, né, isso para mim foi um efeito pedagógico de uma política mal feita, né? Antipedagógico, né, Rê? Uma pedagogia nociva, né? Isso. E aí, então, não adianta só pensar e avançar sem mapear esses efeitos de permanência. Porque aí, quando o Bolsonaro vai e homenageia o Ustra, ele reforça esse efeito de permanência na população, né? Ele falou isso porque isso existia, né? Então, assim, como equilibrar, né, esse avanço e esses mapeamentos desses efeitos de permanência? Porque são eles que, na hora da retranca, vão puxar tudo para trás, né? Que é o que a gente está vendo agora. Né? Deixar passar uma fala igual essa do Bolsonaro, ela não é só a fala, ela é tudo que essa fala significa em termos dessa permanência que vem desde esse trauma mesmo, né, da ditadura. Porque, olha, a gente tem um trauma de uma escravidão mal elaborada, a gente tem um trauma da ditadura mal elaborada e agora vai ter um trauma do Covid mal elaborado, porque, assim, é uma situação muito real de morte, é uma situação muito, sabe, de um totalmente atípico sendo tratado com um descaso, um desrespeito, né, que não deixa nem as pessoas fazerem o próprio luto, como elas não puderam fazer o próprio luto da ditadura, como elas não puderam fazer o luto da escravidão. Então, assim, tá só uma embolação de luto brasileiro. Eu prevejo um país muito adoecido, né? Já tá, né? Você tem razão sobre isso, mas naquele momento da fala do Bolsonaro, nós entramos com um pedido de punição na comissão de ética, aquela coisa toda, mas olha só, nós estávamos num momento em que a Dilma estava sendo derrubada, né? Então, se entrar com um pedido na comissão de ética, ninguém nem lembra, né? Porque a situação era tão grave, quer dizer, a gente ia tratar de comissão de ética quando nós tínhamos que tentar salvar o governo da Dilma, né? Então, era uma questão que era muito importante a gente se defender. Agora, pegando esse assunto da pandemia, que você colocou, eu acho que você colocou bem, quer dizer, essa questão, ela está tão mal resolvida, não só no Brasil, no mundo, né? Você viu aquela vitória daquela candidata lá em Madrid, né? Ela, uma candidata de direita, com apoio da extrema-direita, negacionista, contrária ao lockdown, né? Ela foi e ganhou a eleição com uma grande maioria contra o Podemos, né? Que tinha uma força grande em Madrid, né? Então, houve você vê, tem um certo desespero na população de tentar sair dessa situação, que muitas vezes essas ideias negacionistas, essas ideias de, imunização de rebanho, isso aí tudo acaba ganhando força, né? Porque o que a gente vai dizer para as pessoas? Não, você fica em casa, toma cuidado, não sai na rua à toa, não vai trabalhar, tal. O cara fala, mas eu preciso viver, eu preciso ganhar dinheiro, eu preciso sobreviver. Então, na verdade, a gente fala contra o curso natural das coisas, né? A gente é meio que o contracorrente, né? E a corrente é o seguinte, é trabalhar de qualquer jeito, é viver de qualquer jeito, é fazer as coisas de qualquer jeito. Então, a gente tem uma dificuldade muito grande do nosso discurso, que é o discurso, eu não tenho dúvida disso, correto, do ponto de vista de enfrentar a pandemia, enfrentar essa situação que está decorrente da pandemia, era o quê? Proteção social, recursos econômicos para o povo, vacina, né, hospitais, atendimento, isso tudo era o correto, mas o que prevalece? O interesse capitalista, de fazer a economia funcionar, né, fazer as pessoas trabalharem, e isso, para quem está
sem comida, para quem está sem emprego, para quem está numa situação desesperadora, o nosso discurso tem dificuldade de convencer. Então, realmente, eu acho assim que o grande debate na eleição vai ser esse, né? Porque vocês vejam, o Bolsonaro já prepara esse discurso. O tempo todo ele reafirma as ideias dele, né, de que, olha, esse negócio todo está enterrando a economia, e ele vai explicar o fracasso do governo dele colocando a culpa no lockdown, colocando a culpa na esquerda, colocando a culpa no João Dória, né, que o João Dória nem fez nenhum lockdown, muito pelo contrário, fez uma coisa tão relaxada que a pandemia se multiplicou. Então, o que a gente precisa ver é que ele está montando um discurso para justificar os seus fracassos e tentar ganhar a eleição em cima desse discurso, né? Então, esse exemplo de Madrid, nós temos que estudar bem, entende? Nós temos que estudar bem o que aconteceu lá, como que foi enfrentado esse discurso, quais foram os erros nesse momento para ter uma situação de uma vitória tão grande da direita nessa eleição. E acompanhar também, você vê o caso dos Estados Unidos. O Biden ganhou, mas ganhou apertado, vamos ser franco aqui, ganhou apertado a eleição. Não foi? Ele tem a maioria de um voto no Senado. E esse um voto dele é porque a vice-presidente, por Constituição, é a presidente do Senado. Então, ele tem um voto de maioria, né? Então, é uma situação que eu imaginava, né? Bom, você vê, a situação que o Trump deixou os Estados Unidos era para os democratas ganharem de lavada. Não ganharam de lavada, ganharam apertadinho, né? Então, nós temos que focar bem como nós vamos comunicar com a população, como nós vamos debater esses assuntos. Eu acho que uma questão importante que foi levantada agora, o Zaratini, que eu acho que a gente pode desenrolar melhor, é justamente essa questão do discurso, né? A impressão que dá, e aí talvez seja até por causa da falta de compromisso ideológico, mas a impressão que dá é que todos os eventos que acontecem no Brasil e no mundo hoje, e talvez até no universo paralelo, é benéfico para a narrativa bolsonarista, né? Porque sempre há uma construção dessa narrativa, e é uma narrativa que acaba sendo convincente para um grupo, de que aquilo é contra ele, aquilo é uma tentativa de não reconhecer a legitimidade dele, do processo dele, da autonomia, do protagonismo dele. É o STF, é a Câmara, é a China, é a CPI, é o Renan Calheiros, é o governador de Alagoas. Tudo se volta. E a gente parece que fica perdido no meio desse discurso, né? Parece que a gente não consegue achar o discurso da esquerda, o discurso que vai comover as massas, a população, a entender que a gente está, talvez, no processo mais trágico da história do país, assim. E a gente não tem noção real do que significou a escravidão, do que significou algumas guerras que morreram muitas pessoas de uma vez. A gente talvez vai ter pela primeira vez isso na história do país. Não entendi. Ô, Cris, o Brasil foi inaugurado pelas pandemias trazidas pelo europeu que dizimam povos e línguas. Então, nós vivemos num país cuja fundação é o extermínio do seu povo. Mas a gente sempre viu isso pelo relato da história. A gente é uma geração que não vivenciou isso. Eu ainda peguei um pouco de OSPB lá na escola, e eu lembro que se falava muito da ditadura, mas se falava num lugar de tipo, a ditadura foi ruim? Talvez. Entretanto, não foi tão ruim que nem a Argentina, não foi tão ruim que nem a chilena. Não, Cris, virou moda, poucos anos atrás, falar em dita branda. Então... Zaratini, assim, foi dita branda, Zaratini? Para tua família foi dita branda? A Folha de São Paulo... Antes de responder isso, eu queria mesmo que o Zaratini falasse da questão do discurso, de como é que a gente vai assumir esse discurso, de fazer as pessoas reconhecerem que talvez é o processo histórico trágico mais monumental do Brasil. O grande problema, Cris, eu acho é o seguinte, a gente
vamos pegar um pouco também as pesquisas, né? E as pesquisas vêm demonstrando que a reprovação ao governo, ela aumenta, né? Vem aumentando, né? O que elas mostram também é que tem um núcleo de aproximadamente 30% que é solidário ao governo, que o que o governo fizer está de acordo. Ele pode falar o que ele quiser, que esses 30% estão de acordo. Então, o problema que a gente vai ter pela frente, e, quer dizer, já tem hoje, vai ter pela frente, é exatamente convencer e unir essa maioria, né? Essa maioria que hoje já é contrária ao governo, já se opõe ao governo. Não se manifesta, não tem manifestações de rua, tal, e isso é uma questão que nós vamos ter que resolver também, mas nós temos que fazer uma união desse povo, né? Porque se a gente conseguir essa união, evidentemente a gente derrota o Bolsonaro, né? Então, essa é a grande tarefa nossa, é conseguir compor, fazer um discurso, não para convencer os 30%, que é muito difícil convencer os 30%, mas de unir os 70%, ou pelo menos 60%, né, do nosso lado. Isso eu acho muito possível, né? É possível a gente fazendo articulação de forças políticas, a gente criando e gerando um programa de saída da crise, de salvação, de transição desse desmoronamento, desse escombro que é a democracia brasileira para a construção de um processo democrático para frente, né? Eu acho que a gente tem que apontar isso, né? Como é que a gente vai sair disso? Se a gente tiver a capacidade de apresentar esse programa, a gente consegue superar esse momento no Brasil. A gente fez um barraco, o último barraco, foi com uma linguista que estudou esse discurso político que levou Bolsonaro ao poder, né? Ela explicou isso muito bem. Ela disse: a gente acha, nós da esquerda, que é a razão, né, o argumento racional que vai convencer as pessoas. Um plano de governo, um plano político, projetos. Ela fala, mas não é isso que está pegando. Nas redes sociais, as fake news, o bombardeamento de cards, de manchetes, toda essas coisas dos grupos de WhatsApp, não tem nada de racional, é tudo que é um apelo à emoção, aos medos mais primitivos, sabe? Assim, às emoções mais primitivas. O PT sempre teve plano de governo. O PT tem plano de governo muito bom. O plano de governo para a prefeitura, quando vocês concorreram, era ótimo. A questão é assim, você vai trazer Deus para o nosso lado ou não? Entendeu? Não, Deus está com a gente, a família está com a gente ou não? Entende? Deus está com a gente, a proteção das crianças está com a gente ou não? O discurso pega nesse nível. Claro. Mas, Fernando, o problema todo é o seguinte, eu digo plano de governo, é porque a gente tem que saber o conteúdo do que a gente quer transmitir, certo? Que a gente tem que transmitir com emoção, eu não tenho dúvida nenhuma, porque a política é emoção. Que é a competência do Lula, né? Que é a competência do Lula. Agora, o Haddad, por exemplo. O Haddad, eu adoro o Haddad. É de palmas para o Haddad. Nós amamos o Haddad. Mas, Haddad agora ele está começando a se soltar. Ele andou dando umas entrevistas, nossa, ele está se soltando. Essa coisa mais emocional, um pouco mais passional, dando uns cortes engraçados, usando bom humor, entende? Você, quando concorreu junto com o Tato... O Tato, né, que deu o rosto, assim, o Tato é ótimo também, um ótimo projeto, plano de governo petista para a prefeitura era maravilhoso, mas hoje está tudo pautado em cima da comunicação digital. Então tem que ter uma pegada que o PT vai ter que aprender, porque o PT é muito intelectualizado, é muito inteligente, articular, faz planos incríveis, a gente lê bastante, né? Mas na hora que vai falar, não chega lá Deus com a gente, Fernanda, entendeu? Esse é o problema. Olha, a gente tem que entender também um pouco, para fazer essa comunicação, primeiro, a gente tem que saber o que a gente quer. Por isso que eu falo de programa de governo. Nós precisamos saber o que a gente quer e se o que a gente quer com a necessidade do povo. Segundo, a gente precisa dialogar sobre uma base comum. Então, vamos falar aqui, pegar um problema. Os evangélicos, né? Os evangélicos são muito diferenciados. Tem vários tipos de pensamento entre os evangélicos, né?
evangélicos fanatizados, que são dirigidos aí pelo Silas Malafaia e outras coisas, e tem um grande povo evangélico nas áreas urbanas, que são pessoas empobrecidas e que almejam uma melhoria de vida, acreditando muito no seu esforço pessoal, né? São pessoas que falam, não, eu preciso melhorar, eu tenho que lutar para isso. São pessoas que buscam, que não tem muito uma visão do coletivo, né, do que é, por exemplo, você falou, você foi líder sindical. O sindicato, por princípio, ele pensa sempre na categoria, no coletivo, na luta coletiva. Mas, geralmente, as pessoas evangélicas, por sua formação, acreditam muito que se ela se esforçar, se ela acreditar em Deus, se ela ajudar a igreja e se ela trabalhar muito, ela vai melhorar. Então, ela não enxerga essa ação coletiva. Nós precisamos dialogar com esse sentimento, porque esse sentimento é muito forte no povo brasileiro, né? O povo brasileiro atual, né, o povo brasileiro desse século XXI, da segunda década do século XXI, da terceira, que nós já estamos na terceira década, né, é um povo diferenciado da década de 80, onde se formou o PT, onde você tinha um grande movimento sindical, grandes lutas operárias e tal. Nós temos um outro momento. Então, como nós vamos dialogar com essas pessoas? O que nós vamos propor para elas? Elas acreditam que é importante ter família, que a família é um berço fundamental para as suas conquistas, né? É lá na família que o pai vai ter o apoio para melhorar a vida, que o filho vai ter o apoio para fazer uma universidade, mas nós precisamos dialogar com isso, né? Então, eu digo o seguinte... Zaratini, eles, o Bolsonaro, Malafaia, Olavo de Carvalho, eles sequestraram a ideia de família para eles, como se nós não tivéssemos vínculos familiares, como se nós não amássemos nossos filhos, como se nós não tivéssemos redes de amor familiar. Mas nós abandonamos esse embate. Por exemplo, quem mais fez pela família do que o nosso governo, que construiu milhares de creches no Brasil, que construiu milhões de casas, né, que garantiu condições de uma família ter o filho estudando, né? Fomos nós. Mas nós não falamos sobre essa ótica. Nós não apresentamos isso nessa ótica, certo? A questão, vocês são a favor do aborto? Não, ninguém em sã consciência é a favor do aborto. A gente é a favor de dar as condições das mães terem os seus filhos e poderem criar seus filhos. Quem melhorou o Sistema Único de Saúde para que as mães pudessem ter os filhos? Eu sou a favor do aborto. Hã? Eu sou a favor do aborto. Não, eu sei, mas você pode ser a favor do direito da mulher fazer o aborto. Uhum. Imagino isso. Mas não a favor do aborto. Você é a favor do direito. Se ela quiser fazer um aborto, ela pode, né? Ela tem as condições de fazer com segurança e tudo mais, legalmente, com proteção de saúde, né? Isso é uma coisa, isso é um direito. Então, você é a favor do direito, mas não a favor, eu imagino, né? Pelo menos, eu acho que eu não gostaria que ninguém fizesse, né? Mas é uma opção que deve ser respeitada. Então, mas o que eu quero dizer é que essa questão da família, nós temos que ter uma abordagem melhor, né? Nós temos que disputar. Olha, outra coisa que a gente não disputou, o verde e amarelo. Nós não disputamos. Quem mais defendeu o Brasil, senão o PT? Quem mais construiu uma política de soberania nacional, senão o PT? E agora parece que eles pegam uma camiseta da seleção brasileira e se dizem os grandes defensores da pátria. E estão entregando para os estrangeiros tudo. Entende? Agora querem entregar o Correio para a Amazon, querem entregar a Petrobras, vão entregar a Eletrobras para os chineses, né? Então, Mas essa questão do verde e amarelo vem desde do integralismo, né? Que eles se diziam, os integralistas eram os fascistas, né? Os verdes e amarelos. É uma bandeira imperialista. Hoje eu vi uma imagem que tinha que percorrer muito a rede social, que é sobre isso, a questão da iconografia, né? Uma bandeira do Brasil respingada de sangue vermelho, e estava escrito assim: eles disseram que a bandeira nunca seria vermelha.
Mas ela está toda respingada de sangue com a chacina, né? Outra coisa, Aratini, para a gente não pode esquecer. Então, essa imagem eu achei maravilhosa. O PT tem que pegar isso, a gente tem que pegar isso. Não só o PT, toda a resistência contra essa. Eu não sei nem a palavra para dizer, entendeu? Contra o inefável, entende? Do ponto de vista político do Estado e das relações sociais. Zaratini, o PT foi eleito com o apoio das pastorais católicas. Deus estava com a gente. Exato. Naquela época não tinha tanta força dos evangélicos como tem hoje. A Igreja Católica era amplamente majoritária, hoje ela recuou muito, os evangélicos avançaram muito, né? Mas os valores dos católicos daquela época, e hoje ainda, e dos evangélicos de hoje, são praticamente os mesmos. Se você for conversar com um padre, exceção os padres muito progressistas, que são muito poucos, mas a média de um padre, ele não difere muito da média dos pastores, certo? Não são tão diferentes assim, né? Então, o que falta para a gente dialogar com esse povo? Falta a gente afirmar valores que são nossos também. Nós do PT defendemos, a gente defende. É que a gente não dialoga no mesmo diapasão em que esse pessoal pensa. Nós não somos um partido católico, nem um partido evangélico. Nós somos um partido que não tem uma religião, nem defende que todos tenham uma religião. Nós somos um partido, mas que defendemos a família, porque a gente defende a moradia, a saúde, a educação, a criança, a mulher. Nós defendemos, somos os que mais defendemos. Tirou as crianças da fome, colocou as crianças na escola, o PT fez isso. Quer mais proteção à família? E nós defendemos o Brasil, nós defendemos o Brasil. Nós somos mais nacionalistas que tem na prática. Então, nós temos que mostrar isso, nós temos que dialogar no ponto, e para isso a gente precisa estudar um pouco mais e ouvir mais o povo brasileiro. Por que porque eles se utilizam de valores extremamente reacionários, encobertos, né, com o discurso moralista da família. Eles se baseiam, Fernanda, em duas questões. É o aborto e é o LGBT, o ataque ao gay, né? Então, são as duas questões que eles nos acusam de destruir a família. Porque nós defendemos o aborto, porque nós defendemos os gays, certo? É essa acusação. Em cima disso, em cima dessas duas únicas questões, eles buscam separar a gente do povo brasileiro e do povo mais religioso. Então, nós temos que mostrar que a vida não se resume a essas duas questões. É muito mais amplo que isso, né? A situação é muito maior. O direito do cara fazer uma opção sexual é direito dele. São as duas questões que eles utilizam, né? E o que eles usam para nós contra o nacionalismo é dizer que a nossa bandeira é vermelha. E a gente usa o vermelho, porque o vermelho é uma tradição da luta social, da luta operária, da luta de esquerda. Então, a nossa bandeira é vermelha, né? A nossa bandeira partidária, mas a nossa bandeira nacional é verde e amarela. E a gente deixa eles romperem esse diálogo com o povo em cima dessas três questões. Aborto, certo? Bandeira, né? E opção sexual. É isso para eles. Então, nós temos que saber superar isso. O que essa pessoa que você citou, eu esqueci o nome dela, você falou agora, que é linguista, ela está detectando isso, né? Que nós precisamos superar essa barreira no nosso discurso com a maioria do povo brasileiro. Você pega, por exemplo, olha, você pega o discurso da Rede Globo. Agora a Rede Globo melhorou, não, vamos dizer assim, melhorou a palavra errada. A Rede Globo mudou. A Rede Globo, ela teve uma época de novelas em que toda novela tinha beijo gay, toda novela tinha casamento gay, extremamente liberal do ponto de vista do comportamento, né? Tinha droga, tinha tudo isso, né? Era brigaiada na família. Tinha uma novela que eu não lembro o nome, mas era tanta briga de família, eu falei, porra, não é possível uma família que tem tanta maldade como essa família da Rede Globo, né? Então, aquilo,
a direita fascista e o radicalismo religioso do Malafaia utilizaram aqueles comportamentos que a Globo colocava no ar para atacar a esquerda como um todo, falando, olha, vocês defendem isso, olha que tipo de família esses caras defendem aí. É a que está na Globo. Entende? Então, e estigmatizou a Globo também. Por isso que eles botaram muita força na Record, na SBT, para contrapor ao modelo de comportamento que a Globo divulgava. E divulga ainda, mas em menor, com um tom mais baixo, porque a própria Globo viu que não dava para ser aquele discurso que ela estava levando nas novelas. Então, essa situação a gente tem que interpretar e a gente tem que estabelecer o nosso discurso. Não é mudar o que nós pensamos, nada disso. Mas nós temos que nos comunicar com a maioria do povo brasileiro. Uma meia frase sobre esse pacto religioso que está aí escancarado. Eu tenho observado, vi inclusive um documentário, que não me recordo o nome, é um documentário em espanhol, que retrata que, na verdade, a divergência entre as correntes religiosas dominantes se reduziu, se rebaixou ao plano dogmático. Então, a Igreja Católica prega o dogma da virgindade de Maria, por exemplo. Mas esse não é aí o plano que se dá à luta religiosa, porque, na verdade, haveria aí um pacto entre essas religiões todas e um grande acordo no que toca ao modelo de sociedade postulado, em que todas convergem no mesmo sentido. Tanto a corrente espírita, é preciso que se diga isso, tá? E é preciso deixar isso bem claro, o catolicismo e as correntes evangélicas, maiormente as neopentecostais. Mas isso é só uma meia frase que eu queria colocar aqui. O que eu quero perguntar é uma questão referente à falcatrua de linguagem, falcatrua conspiratória, de que nós teríamos agora um marxismo cultural, que a esquerda abandonou a luta de classes. Tanto isso não é verdade, que a esquerda não logrou êxito no período em que governou, tanto é que veio o golpe, que foi constituir uma mentalidade de classe média desse suporte à esquerda no momento do golpe. Então, aquela classe média que se beneficiou, ou aqueles pobres que subiram à classe média beneficiados pelas políticas do PT, não se viram refletidos e beneficiados por aquelas políticas e foram os primeiros a abraçar a avalanche bolsonarista. A minha pergunta: vamos esperar o PT subir a rampa em 2022 para só então fazer o bolsofascismo descer a rampa? Esse é o meu questionamento, um pouco retórico, um pouco metafórico, mas fica uma reflexão aqui para nós. Uma reflexão aberta. Repetindo, vamos esperar o PT subir a rampa em 2022. Lá em 2022, quantas mortes serão ainda? Com quantas vidas utilizaríamos de moeda na negociação política para só então fazer o bolsofascismo descer a rampa do Planalto? Ou podemos esperar que o Lula suba a rampa para o fascismo descer? Essa é a minha preocupação. Fica aqui o registro. Talvez assim, talvez tenha sido tão pouco ideológico o governo petista que ele não trabalhou sobre a subjetividade das pessoas. É isso que o Alessio está falando. O Genuíno, quando ele veio aqui, ele falou isso. A gente esqueceu que política é subjetividade. Exatamente. Que são esses efeitos de permanência que eu estava falando, entende? Por exemplo, na escola, o pessoal de direita, né, criticar todos os problemas da escola por famílias desestruturadas e a esquerda embarcar. Todas as questões da escola eram famílias desestruturadas, igual o Mourão foi falar. Isso aí acontece porque as famílias só tem mulher cuidando, né? E aí, isso aí, a esquerda não tinha um cuidado em relação a isso. Né? Eu trabalhei numa prefeitura PT, por exemplo, teve um dia que eu fiquei revoltadíssima com o negócio que aconteceu, que foi o seguinte: primeiro, Minha Casa Minha Vida, da cidade, colocaram no jornal lá da prefeitura, né, a prefeita entregando a chave
chorando lá e a pessoa recebendo a chave chorando. Gente, me deu uma raiva. Eu falei assim, cara, era a oportunidade, entende? De ser pedagógico, de colocar uma coisa, a pessoa assinando, entendeu? Sem choro nenhum, falando assim, olha, com o PT, né, a casa própria é direito, não é favor, sabe? Uma coisa assim, republicana, né? Então, assim, eu acho que essa preocupação com a pedagogia subjacente à política, ela é muito importante para você criar uma outra sensibilidade. Não é uma lógica só de o que é estratégico para a campanha, é uma lógica de o que a gente cria junto com a política, o que a política cria em termos de subjetividade e dessa pedagogia subjacente. E isso, você deu para perceber, né? Me exalta, entende? Porque da agonia, sabe? Você perceber o processo político, você perceber as permanências se aferrando, assim, porque é o normal, né, do mundo, né? O efeito do conservador sempre ter mais peso, e você não contribuir com a linha que vai romper, entende? Você não poder contribuir, você não ter forças para isso, porque não tem um mapeamento real disso, né? Das subjetividades e dessa pedagogia. Aí fica o mérito e Deus. Foi o mérito e Deus que deu, não foi a política. Foi Deus que deu, tá nos carros aí. Se lê nos carros, foi Deus que deu. Eu só queria concretizar um pouquinho, se o senhor me permite, a minha reflexão para ela não ficar muito no plano abstrato. Por exemplo, nós não temos novelas de esquerda. O trabalhador na obra, né, o pedreiro chega em casa na hora das Maria, às 6 da tarde, e às 8 ele é bombardeado por um telejornal que despeja nele a normalidade do horror, por exemplo. Isso, então, nós teremos um governo do PT sem ter um jornal de esquerda. TVT, TV aberta, TVT. Alessio, nós estamos, no meu modo de ver, e eu já falei isso várias vezes, e outros deputados também falaram isso, nós temos um grande déficit de comunicação, né? Você vê, você tem a Globo, você tem a Record, você tem todas essas redes de TV que estão na mão dos nossos inimigos, né? Inimigo mesmo, porque eles querem nos destruir, né? Não são adversários políticos, são inimigos, eles querem nos destruir, né? Agora, esse pessoal, nós não fazemos, não constituímos uma rede. Hoje, com a internet, nós poderíamos ter uma rede, porque vocês têm um programa, eu tenho um outro programa, o outro deputado tem, a direção do PT tem, o PT daqui, o PT de lá, todo mundo tem. Mas nós não transmitimos um único programa. Então você fala, pô, mas não, por que devemos ter se nós gastássemos um dinheirinho em produzir um bom jornal das 8 da noite, todos nós poderíamos transmitir esse jornal pelas nossas redes, certo? Isso não é impossível de fazer. O que precisa fazer? Alguém produziu o jornal, né? Então, logicamente, caberia ou a direção do PT ou um coletivo organizado para isso, preparar todo santo dia um jornal com reportagens, com ponto de vista, ou a própria TVT, né? Ela pegar o que ela produz e todo mundo divulgar na mesma hora. Olha só, do ponto de vista do partido, falando aqui para a nossa estrutura. A Glaze poderia, uma vez por semana, fazer um informe do que está acontecendo na política, sabe? Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, a Glaze poderia falar durante meia hora. Olha, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, o PT acha isso, o PT acha aquilo. Meio que dá o ponto de vista semanal do PT. E todos os diretórios poderiam marcar a reunião na segunda reunião. Começaria a Glaze falando para todo mundo, para o Brasil inteiro, né? E depois que ela terminasse, faria um debate entre os membros. Um exemplo do que a gente poderia fazer. Tem muito mais coisa. Estou falando uma coisa muito... Então, eu acho que a gente não está investindo numa comunicação de massa. Nós poderíamos fazer, mesmo sem ter um canal de TV, né? Temos só o canalzinho da TVT, mesmo sem ter canal de rádio, mas nós poderíamos ter uma grande máquina de comunicação, né? O nosso meio de comunicação
poderia estar constituído já com a internet. Eu acho que seria muito possível fazer isso. Eu coloco o canal Filosofia em Movimento à disposição para transmitir isso, nesse horário fixo. Ô Zaratini, eu não sei, assim, eu acho que, até como sugestão, mas eu acho que o Boulos tem apresentado uma série de proposições nesse sentido de uma comunicação mais jovem, mais dinâmica, mais interativa, né? Que trata com bom humor, inclusive as contradições. Eu acho que ainda o PT tem muita dificuldade de dialogar com as próprias contradições, né? E que às vezes não é nem uma contradição do partido em si ou de algum membro do partido, mas é uma contradição de a gente ter um pensamento de esquerda num país de direita. E aí eu acho que essas contradições o Boulos tem trabalhado de forma muito efetiva, tem conseguido ampliar muito a base de imagética, de construção de discurso dele de uma forma diferenciada, né? Eu cito aqui o exemplo de quando ele levou uma galera para a rua para perguntar, principalmente nos bairros ricos, né? Qual a visão que as pessoas tinham dele, né? E as pessoas falando a respeito de ele roubar casas, né? De ele invadir casas e tal. E aí ele aparecia e confrontava as pessoas de forma bem-humorada, de forma divertida, e as pessoas acabavam reconstruindo o discurso, e isso depois no vídeo ganha uma dimensão muito grande, né? Dessa mudança, dessa nova reflexão sobre o assunto. Às vezes o PT está muito engessado. O PT ficou sisudo, né, Cris? O PT ficou sisudo. Exato. O Meteoro, ele faz uma comparação muito boa. O canal Meteoro, ele faz uma comparação muito boa de como o PT lidou com isso na campanha do Haddad e como o Boulos lidou com isso na campanha da prefeitura, onde o Haddad, como a gente tinha falado aqui, era muito sério e tentou evitar uma série de assuntos para não cair em contradição ou não alimentar um tipo de debate que talvez não seja visto de forma séria, de forma mais convencional, de forma mais anacrônica. E o Boulos não teve medo de enfrentar isso, mesmo correndo o risco disso ser um tiro no pé. Ele aproveitou e usou do bom humor dele, do carisma dele, para quebrar. E eu acho que o potencial que o Boulos apresenta é um potencial que o Lula tem, por exemplo, um potencial inimaginável do Lula, dimensionado muito maior, e acho que falta isso para a Gleisi, acho que falta isso para o Haddad, acho que falta isso para uma série de pessoas que estão hoje na frente do PT, né? O Tato, por exemplo. O PT ficou sisudo, Zaratini. Mas olha, eu só discordo de uma coisa que ele falou logo no início, viu? O Cris falou, um país de direita. Eu discordo, viu, Cris? Porque eu não acho que nós somos um país de direita. Olha só, nós ganhamos 4 eleições presidenciais. 4. A capital aqui... Mas aí, Zaratini, é essa contradição que a gente precisa entender. Porque, assim, a gente ganhou 4 eleições, mas não dá para dizer que a política econômica dos 4 mandatos do PT tenha sido uma política de esquerda. A gente pode ter tido avanços sociais, mas de esquerda não dá para dizer que é. Então a gente teve que fazer concessões. E é uma qualidade, ao meu ver, é uma característica dos governos petistas e é uma qualidade esse governo de coalizão. Entretanto, a gente sabe qual é o custo disso, a gente sabe como é que isso acabou gerando uma série de conflitos de interesses internos que culminou não só com o Mensalão, mas depois com a Lava Jato e com o impeachment da Dilma. Cris, sem falar de governo de coalizão, se você olhar a nossa política social e econômica no governo, ela foi uma política de esquerda, certo? Lógico, não foi um governo revolucionário. Nós não fizemos um governo revolucionário, nós fizemos um governo de
progressista, vamos dizer assim. Não foi revolucionário, não fizemos um processo revolucionário onde a gente tomou medidas mais radicais. Mas eu acho, só para concluir, eu acho que nós fizemos um governo de esquerda. E exatamente por ter feito um governo de esquerda é que nos atacaram, é que derrubaram a Dilma, porque era um governo de esquerda, certo? Eles não aceitavam a gente expandir as universidades para a juventude mais pobre, eles não aceitavam investir, dar a casa quase de graça no Minha Casa Minha Vida. Praticamente a gente dava de graça a casa no Minha Casa Minha Vida. Imagina uma pessoa pagar R$50 por mês uma prestação e a maioria nem pagava e a gente não ia lá tomar a casa do cara, deixava o cara morando lá, né? Isso tudo é coisa... Não aceitaram, sobretudo, a autonomia do Brasil com os BRICS, né? O Banco dos BRICS, eu acho que teve um impacto muito grande, né? Então, eu acho que o nosso governo foi de esquerda, certo? E eu acho que o povo brasileiro, ele é um povo que ele tem uma propensão à esquerda. Olha só, antes do PT, nós tivemos o governo do Getúlio Vargas em 54, não a ditadura do Estado Novo, o governo do Getúlio em 54. Nós ganhamos a eleição com o Juscelino, foi a esquerda que deu a vitória ao Juscelino, foi a esquerda que governou com o João Goulart, né? Depois, durante a ditadura, quantas vezes a ditadura foi derrotada nas urnas? Foi derrotada em 74, 10 anos de golpe, teve a primeira derrota da ditadura, né? E depois, sucessivamente, a ditadura foi derrotada. Então, e isso sempre por ideias de esquerda, né? Você fala, mas era o PMDB que derrotava a ditadura. Mas o PMDB, naquele momento, era hegemonizado pela esquerda. Era hegemonizado pela esquerda. Não era o Ulisses Guimarães do PSD, não. Era o grupo autêntico do PMDB que hegemonizava, que fazia o discurso, e estava lá uma boa parte do que seria o PT depois. Então, a minha visão é que no Brasil, toda vez que a gente se conecta com o povo, e essa conexão tem muito a ver com aquilo que a Fernanda falou, né, da língua, da comunicação que a gente faz com o povo, né, e do que a gente propõe, eu acho que a gente se torna condições, a gente passa a ter as condições de ser majoritário. E eu acho que nós vamos fazer isso de novo agora. Por isso eu sou muito esperançoso. O Alessio comentou aqui, ó, não foi um governo revolucionário, mas fez o que muitas revoluções não fizeram. É verdade. Mas eu queria fazer um contraponto ao que eu terminei de dizer. Eu mesmo me vejo essa ideia, mas eu gostaria de já colocar um contraponto a ela. Assim, ó, eu fiz uma maratona das entrevistas que o Lula concedeu em Curitiba. Lembra que o Lula concedeu várias entrevistas em Curitiba? Maratonei madrugadas com o Lula. E nas horas tantas lá ele diz, defendendo o conteúdo de esquerda das políticas do PT, apesar desta crítica, não obstante a crítica de que foram governos de coalizão, de que os governos do PT lograram o êxito de fazer o que revoluções não conseguiram fazer. Então, esse legado tem que ser defendido, sim. Todavia, eu gostaria de colocar uma vírgula, um contraponto que não desfaz, antes, pelo contrário, aprofunda a reflexão. Por outro lado, os pactos com a burguesia, essa burguesia que é o sócio minoritário do capital internacional, essa burguesia autóctona, que é, na verdade, a limpadora de pinico do capital internacional, fique bem claro, esses pactos, é ingênuo da nossa parte pensar que eles durarão além do almoço. A burguesia faz o pacto com a esquerda no almoço e dá o golpe no jantar. Isso foi o resultado que vivenciamos em 2016. E isso se repete, os exemplos que o senhor deu, com o Getúlio, com o JK, com o Jango, e agora com a Dilma. Moral da história. A história não nos ensinou, aliás, ensinou, mas nós não aprendemos nada. Mas eu quero dizer para você, Alessio, eu acho que você tem razão, boa parte da sua fala aí é correta, entende? Porque, de fato, a gente tinha que ter feito
durante o processo dos nossos governos, nossos 4 governos, né, a gente deveria ter feito um processo de disputa ideológica e, consequentemente, educação política, porque, para mim, a disputa ideológica, a disputa política, ela é um processo de educação, né? As pessoas aprendem a política na disputa, né? Não adianta você ter uma aula de política, você precisa efetivamente participar da luta política para você entender, né, do que se trata. E toda essa disputa política que houve do primeiro governo Lula ao último governo da Dilma, nós não fizemos um embate de uma forma que o povo entendesse bem, né? Então, você pega os 2 governos Lula, né, onde o Lula avançou muito, parecia que só tinha ali uma rapiditacho lá DEM e do PSDB reclamando. E aquilo tinha disputas enormes. Olha, não sei se vocês sabem, o projeto Bolsa Família, né, ele nasceu como Fome Zero, né? O projeto inicial era o Fome Zero. O Fome Zero era um projeto que pretendia que o governo federal fosse diretamente ao povo. E para poder aprovar o Fome Zero, teve que ser modificado e passar pelas prefeituras. Então, quem é que faz o cadastro das famílias, do Bolsa Família? São as prefeituras, que são, na sua imensa maioria, governadas pelos partidos de centro-direita. Então, para aprovar o Bolsa Família, o Lula teve que recuar do Fome Zero, né, e fazer um programa intermediado pelas prefeituras. Isso ninguém fala hoje, mas foi uma disputa importantíssima naquele momento, né? Eu me lembro a queda do Frei Beto Zaratini se deu por conta disso, né? Ele deu entrevista depois falando o Frei Beto. A saída do Frei Beto do projeto do Fome Zero se deu por conta disso, né? Porque ele viu que não ia conseguir fazer de forma federal e massificante o projeto do Fome Zero, porque a discussão nas prefeituras, nas bases, era muito complicada. Assim, ó, eu estava... Semana passada, eu acho, o tempo corre tão rápido, Paulo Gustavo morreu ontem, já teve um massacre, tudo é arquivado muito rapidamente. Então, assim, ó, eu estava lendo a Carta aos Brasileiros, eu fui ler a Carta ao Povo Brasileiro. 20 anos depois eu fui lê-la, e li na íntegra a carta assinada pelo Lula. Eu quero contar aqui para vocês, não publiquem, que eu fiquei horrorizado. Não é aquilo que eu quero. Eu não quero esse papo de superávit primário, de metas fiscais, de câmbio flutuante, de metas de inflação, porque isso aí é a doutrina neoliberal em estado puro. Não é para isso que nós lutamos. Por outro lado, também eu sou formado em Direito, ou deformado em Direito, como queira, e o nosso direito nas faculdades é de inspiração visceralmente fascista. Então, como formado em Direito, também me horroriza o papel, o fiasco que está sendo feito no Supremo por uma maioria ainda hoje presente, nomeada pelos governos do PT. Diga-se, e isso é uma verdade, é uma contagem numérica, que o Lula só foi solto por uma maioria formada por ministros que não foram designados pelo PT, porque, a depender dos ministros nomeados pelo PT, o Lula ainda hoje estaria preso. Eu, inclusive, posso aqui, não é o caso, dar os nomes de todos os votos contra a libertação do Lula, que foram votos de ministros designados pelo PT. Então, essa reflexão e essa crítica, eu citei duas, me parecem 2 equívocos históricos. A carta ao mercado, chamada Carta ao Povo Brasileiro, e as nomeações ao Supremo. Então, eu acho assim, tanto o Lula quanto a Dilma não deram a importância necessária para essas nomeações do Supremo.
não só do Supremo, como do próprio Superior Tribunal de Justiça e dos tribunais federais. Então, eram nomeações de apadrinhamento. Então, chegava lá, por exemplo, a bancada do partido tal do Maranhão. Ah, nomeia tal cara aqui, que esse cara aqui é importante aqui no Maranhão, vai agradar a bancada. Então, não foi feito uma visão de, pô, vamos organizar o sistema judiciário para permitir que a visão progressista da sociedade consiga ser representada, né? Você vê lá nos Estados Unidos, pô, os caras não têm vacilo, o cara vai lá e nomeia no Supremo americano, na Corte Suprema, o cara do partido dele, não quer papo, né? O Trump foi lá, nomeou uma mulher lá no último dia, praticamente, do governo dele. Falou, não, eu vou pular. E essa maioria do americano vai dar mais do que o governo do Biden. Então, aqui no Brasil, não. Nós tratamos isso como, olha, vamos fazer, aí atende aquele ali, atende o outro ali, e aquela reivindicação, papá. E com isso, não se permitiu uma renovação política no sistema judiciário brasileiro. A outra coisa, esse Ministério Público, a Procuradoria-Geral da República, nós permitimos que os próprios procuradores escolhessem o procurador-geral. Eu acho que o Bolsonaro fez certo. Ele falou, eu vou nomear o cara que eu quiser, que se dane esses caras, porque é errado. É errado. Olha, eu vou contar para vocês. Outro dia eu fui falar com o Aras, tratar de um assunto de uma lei lá, que, enfim, eu tô cuidando, eu estou relatando, e fui conversar com o Aras. O Aras, vocês conhecem aí, vocês já viram ele. Ele não é bolsonarista, ele é, na minha opinião, muito oportunista, né? Ele não é um bolsonarista, como muita gente fala, não. Bolsonarista raiz. Não, ele não tem nada a ver com isso. Ele é um cara de uma ideia garantista, de uma linha política garantista, mas ele falou para mim, ó, Zaratini, isso aqui, esse Ministério Público aqui, essa Procuradoria, é uma república soviética. Aqui é um conselho onde eu não mando nada. Quem manda aqui é um bando de cara aqui que todo mundo aqui faz o que quer. Isso aqui não é um corpo que tem uma direção. Isso aqui, todo mundo... E por que isso? Porque lá no governo do Lula se estabeleceu que quem ia escolher o procurador ia ser os outros procuradores. E aí eles faziam uma eleição e o mais votado era nomeado, né? Então, desde aquela... Pô, você vê, esse Janot, o Rodrigo Janot, que foi o último procurador-geral nomeado pela Dilma, ele foi conduzido uma vez e reconduzido, apesar dele atacar o governo permanentemente. Então, que governo é esse que permite que um procurador permaneça lá atacando o governo? Gente, é uma coisa do outro mundo, entende? É de uma ingenuidade. Então, quando a gente fala aqui, porra, nós não fizemos... Eu não estou querendo um processo revolucionário, eu esperava pelo menos um processo de autodefesa do governo. Mas aí o argumento favorável a isso que eu já ouvi também é que isso prova que o PT não aparelhou o Estado como o Bolsonaro está fazendo, aparelhando a Polícia Federal. Questão quando você ganha uma eleição, você tem que ter as condições de governar, de realizar aquilo que você... realizar aquelas propostas pelo qual você foi eleito. Então, se eu pego e nomeio para o órgão, principal órgão fiscalizador, um adversário político, não tem sentido, gente. Não ingenuidade do PT no governo federal. É se submeter às corporações. Ali houve a Dilma se submeteu à corporação com aquele Rodrigo Janot. Nunca ela poderia ter feito aquilo. Pelo amor de Deus. Entende? Então, eu acho... E o Lula também. É que o Lula não pegou nenhum cara escabroso que nem o Rodrigo Janot. Mas não deveria ter iniciado essa prática de
permitir nomear os mais eleitos, o mais eleito. Não, sabe o que às vezes eu acho, talvez eu até corte esse pedaço, a gente protege o Lula e deve protegê-lo mesmo, que, aliás, se o Lula vier aqui um dia no barraco, a gente vai desmaiar, não vai conseguir fazer barraco, porque nós amamos o Lula, né? Mas eu acho que... Eu não tenho roupa pro barraco com o Lula, eu já avisei. Eu não tenho sapato. Mas a gente acha que essa eu acho, né? Eu vejo assim, tem então uma super proteção ao Lula, que tem que ser protegido, mas também uma facilidade, o que inclusive petistas batem na Dilma, que me incomoda um pouco. Eu não estou batendo na Dilma. Eu não estou falando de você, assim, não estou apontando para você. Lula. Eu falei que começou com o Lula. É que o Lula não pegou um Rodrigo Janot. Por sorte, ele nomeou caras mais sensatos. Mas a prática de nomear o mais votado começou com ele. E a Dilma pegou essa porcaria desse Rodrigo Janot, cachaceiro. Vocês viram o livro que ele escreveu, gente? Eu tive vontade de pegar uma arma e ir lá dar um tiro no Gilmar Mendes. Eu vi! Imagina, sim. O procurador da República falar isso é o fim do mundo. É um cachaceiro, ele passa todo dia tomando cachaça lá em Brasília. Nada contra os cachaceiros, que são melhores. Se for um cachaceiro simpático, bem resolvido, que saiba o seu limite, tipo Lula, a gente gosta. Mas se é um cachaceiro arrebentado, cara que vai tomar cachaça, esculachado. Ele vai tomar cachaça para fugir da mulher, sabe? Aquele cara que fala, eu vou sair porque eu não quero mais ver a cara da minha mulher, vou tomar cachaça. Não é para dar uma relaxada e curtir a mulher, né? Não, é para se livrar da mulher. Machista, né? Eu quero te fazer uma última pergunta rapidinho, então, quem quiser também fazer, mas você vai responder rápido, eu acho. Já em outros barracos com petistas, eu acho que nessa pergunta específica foi o Dirceu que chamou a atenção disso. O que está acontecendo? Diante de Bolsonaro, tudo é esquerda. Né? Dória é esquerda. MDB é esquerda. Assim, tendo o bolsonarismo, né, o fascismo como referência, tudo é esquerda. E que nesse tabuleiro, nessa trama que está se armando, isso pode fortalecer, não nós, a esquerda progressista, nós, o PSOL, o PCdoB, pode fortalecer o centrão, porque aos olhos da grande massa, fica parecendo que Dória é esquerda. Dória, né? Fica parecendo... Então, aí eu fico pensando, por exemplo, que é uma coisa que me intriga. Todo esse arrependimento do Reinaldo Azevedo se aproximando da gente. Ainda bem que ele reconheceu a imensa cagada que ele fez ao criar o inimigo interno, que é o Petralha, né? Só que ele está ganhando tanto espaço nos nossos meios, nas nossas mídias, e ele se é o cara que fala que o Fernando Henrique foi o grande estadista, assim, a gente sempre identificou ali uma grande proteção ao PSDB. Então, assim, será que de repente não tem aí uma trama se armando, se juntando com a gente para trazer de novo o PSDB, que hoje é centro, de novo a relevância? Essa questão de esquerda, né? De termo esquerda, para a maioria das pessoas, quer dizer errado. Porque a mão direita é a certa, a mão esquerda é errada. A criança... A direita é de Deus Pai. A criança normalmente nasce destra, né? Mas tem as crianças que nascem canhotas, né? São as canhotas, e que às vezes os pais forçam elas a escrever com a mão direita, porque a esquerda é errada. Então, no subjacente aqui, no subconsciente das pessoas, essa ideia, a esquerda é os errados. Esses são os errados. Então, o Bolsonaro, o Olavo de Carvalho, o Steve Bannon, eles jogam todo mundo no mesmo saco. Né? A esquerda propriamente dita, que somos nós, e esses que defendem as ideias liberais. Por exemplo, o calcinha justa, o calça justa do Dória. Né? O que ele quer dizer? Esse cara é boiola, esse cara é gay. Né? Então, é o calça justa do Dória, é a ideia liberal, joga ele junto com a esquerda, porque está errado. Então, ele tenta botar todo mundo no mesmo balaio. Né? É lógico que a gente fala, o Dória é esquerda? É um picareta de direita, sempre foi. Agora vai dizer que ele é esquerda? Mas o que está
no subconsciente aí o que ele está jogando aí é com o subconsciente de uma parte grande da população que acha que esquerda e direita é o certo e o errado, entende? Então a direita é o certo, a esquerda é o errado. Eu já cansei de ver cara falando, eu não sou de esquerda, mas tudo que ele falava era da esquerda, sabe? Tudo que ele defendia era da esquerda. Mas ele falava, eu não sou esquerda, eu não sou comunista, eu sou direita. O Cabo Daciolo é isso, né? O Cabo Daciolo foi eleito pelo PSOL. O Cabo Daciolo foi eleito deputado federal pelo PSOL, certo? O PSOL que expulsou ele, porque ele tinha uma mania de ir para a tribuna com a Bíblia na mão, e aí ele fazia um discurso e batia na Bíblia, assim, sabe? Tá aqui na Bíblia! Aí o PSOL falou, pô, não dá para um deputado ficar falando, mostrando a Bíblia e ser do PSOL. Aí o PSOL expulsou ele. Mas ele não queria sair do PSOL. Ele nunca falou que queria sair do PSOL. Tem um outro deputado baiano lá, o Pastor Isidoro. Não sei se vocês já viram o Pastor Isidoro. O Pastor Isidoro também é outro que bate na Bíblia. Ele vota com a gente, a maioria das coisas. E ele era afiliado ao PT. Mas aí o PT lá na Bahia, né, também não deu muito espaço para ele, ele foi para outro partido. Mas ele apoia o Rui Costa, ele apoia a política do PT lá na Bahia, mas ele bate lá na Bíblia, entendeu? Então, essa confusão que é o Brasil, viu? Gostaria de lembrar o seguinte, a ministra Rosa Weber, que disse com todas as letras, eu até aqui apontei num dos nossos barracos pretéritos, que não havia prova contra Dirceu. Isso está nos anais da República, tá documentado que não há provas contra Dirceu. Todavia, o ghostwriter dos votos da Rosa Weber, é preciso que seja informado o público, era o juiz Sérgio Moro, que foi assessor da ministra Rosa Weber, nomeada pelo PT, para se eternizar no Supremo. Muito importante que isso seja retrazido aqui para este barraco. Exato. O ministro Luiz Fux, também nomeado pelo PT, nós temos 7 atualmente que foram nomeados pelo PT. Ele disse que declarar a parcialidade do Moro, portanto, a inocência do Lula, significava pôr em risco, jogar por água abaixo, o legado da Lava Jato, como se o óbito da Lava Jato não tivesse sido um decreto do Aras. Como se a Lava Jato não fosse uma coisa já passada. E isso dito por um ministro designado pelos governos do PT. Então, esse lixo fascista que se entranha na institucionalidade, me parece uma coisa que não pode se repetir e que tem que ser refletido. E voltar aqui o ponto que eu havia ressaltado antes, que também não pode se repetir, e não é para isso que se luta, pelo ideário que está lá na Carta ao Povo Brasileiro, que, na verdade, me parece mais um jogo de marketing, uma carta ao mercado financeiro, não é verdade, pessoal? Claro. Foi uma carta para o mercado financeiro, exatamente. E estava fazendo chantagem com a flutuação do dólar lá, diante da ameaça, entre aspas, da eleição do Lula. A carta ao povo brasileiro é uma carta para acalmar o dólar. Acalmar o dólar, olha a ironia. Agora, vê só, Alessio, hoje, governo Bolsonaro, né, você olha, o dólar foi a 5,40, 5,60, sei lá onde chegou. Chegou, agora baixou um pouquinho, né? Os preços dispararam, o IGPM foi a 31%, 31%, né, o preço dos aluguéis, né, um descontrole total na economia. Bom, uma situação similar àquela situação do final do governo Fernando Henrique, quando se ficou claro que o Lula ia ganhar a eleição, né?
estourou o dólar, subiram os preços, papapá, aquela coisa toda. Nós estamos vivendo uma situação parecida do ponto de vista da economia. Agora, o mercado financeiro está super satisfeito, super feliz. Você vê o resultado, o lucro dos bancos subiu 20% no primeiro trimestre desse ano em relação ao primeiro trimestre do ano passado. Estão ganhando dinheiro como nunca. Então, o problema que eles alegam, eles vêm com essas coisas, porra, aumentou a inflação, descontrole e tal. Então, por que ninguém fala isso hoje? Falava naquela época. Porque eles tinham medo de que a política econômica que o Lula fosse fazer fosse uma política de arroxo sobre o lucro dos bancos e do capital financeiro. Então, a carta aos brasileiros foi no sentido, como você falou, de acalmar eles. De acalmar, não era aos brasileiros, era carta ao mercado financeiro, para acalmar, certo? Para tentar, olha, vamos diminuir a resistência desses caras ao governo, né? E, de fato, a política que o Palocci fez foi uma política de permitir os lucros, a continuidade dos lucros dos bancos, né? Continuaram ganhando dinheiro. É verdade que a economia teve distribuição de renda, melhorou a distribuição de renda no país, mas efetivamente os bancos continuaram. O que eu acho que a gente tem que colocar no centro da nossa proposta agora é a redução das desigualdades. Nós não podemos ser um país que tem uma desigualdade tão absurda, né, como a gente vive. Então, temos que ter uma reforma tributária no Brasil que reduza as desigualdades. Temos que ter uma política fiscal que reduza as desigualdades. Temos que fazer uma distribuição de renda que tire dos extremamente ricos e garanta uma melhoria da situação dos mais pobres, da grande maioria. Então, eu acho que esse ponto é que a gente tem que demonstrar. Olha, o Brasil é um país muito desigual, né? E esses governos todos, eles não estão trabalhando para reduzir a desigualdade. Ao contrário, estão ampliando a desigualdade. Isso foi o governo Temer e agora é o governo Bolsonaro. Aumentou a desigualdade no Brasil. Então, quando eu falei lá no início sobre programa, o que eu quero dizer? Eu acho que, na minha opinião, eu acho que esse é o centro do nosso programa. E nós temos que traduzir isso num discurso para as pessoas, certo? Para a grande maioria do povo brasileiro que tem as suas visões, né? Com influências religiosas, com influências ideológicas de direita, enfim, com essa confusão toda que é a formação do pensamento brasileiro. E aí do pensamento, não dos intelectuais, do pensamento do povo brasileiro. Aí então tá bom. Bom, Zaratini, muitíssimo obrigada. Você volta mais vezes, tá, Zaratini? Por favor. Legal, obrigado. Muito obrigado aí pela oportunidade, tá bom? Tá bem. Valeu, Zaratini. Beijo, boa noite. Tchau. Boa noite. Uhul. Valeu. Barraco Filosófico.